Olá pessoal, estamos de volta aí com a nossa física e nós vamos ver agora a quarta semana de aula, né? Então nós vamos ficar a matéria andando aí. A última aula que eu dei para vocês foi a de quantidade de movimento e a conservação da quantidade de movimento. Ainda continuando nessa conversa, a gente vai desembocar num outro conceito importante da física, que é o conceito de força. Então, o conceito de força é um conceito que começou desde que o homem começou a pensar, né, desde os gregos, lá que eles começaram a pensar sobre a natureza, né, com o Aristóteles criando o termo physis para a natureza, né, e daí vem o termo física. E a gente vai discutir aqui, desde aquele momento, até Newton, tá? Chegar até o conceito de Newton de força. E a gente vai falar dos principais pensadores, né, que realmente contribuíram significativamente para que o Newton conseguisse chegar no resultado dele, tá? Faltou o Kepler aqui, mas eu cito o Kepler quando eu for falar do Newton. Bom, primeiro, quando a gente fala de força, a gente tem que começar a desmistificar. Lembra que eu falei assim que em física as palavras não são sempre as mesmas, né? Que a gente costuma usar com o significado que a gente costuma usar no dia a dia da palavra, tá? Então força, forte, esquece tudo que você já aprendeu, né, sobre força, porque aquele tipo de conceito não vai servir aqui para nós, tá bom? Mas você faz um paralelo, né? Porque se a gente tivesse em sala de aula, a gente ficava falando. Mas aqui a gente tem que fazer um negócio mais compactado, tá? Então, o que você vai fazer é desenvolver esse conceito e comparar com os que você já tinha. E tem uma avaliação que está lá no Escola em Casa EDF, que justamente é para você fazer, né? Que é trabalhar o conceito de força, tá bom? Vamos lá. Começar com Aristóteles, que foi o cara que começou realmente a construir um pensamento acerca do que seria força. Então, de onde veio esse conceito do Aristóteles? Ele diz o seguinte: todos os corpos na natureza têm dois movimentos. Podem ter dois movimentos, dois tipos de movimento. Um movimento é um movimento natural e o outro é um movimento forçado. Então, o que é o movimento natural? Nós vamos esmiuçar isso nas aulas de astronomia, tá? Mas, por enquanto, vou só entender o que está falando. Movimento natural seria a seguinte situação. Os materiais, as estruturas, têm a tendência a procurar o seu lugar natural. Então, o que quer dizer com isso? Que os sólidos se deslocam para o centro. Depois, acima dos sólidos, viriam os líquidos. Acima dos líquidos, viria o ar. Acima do ar, viria o fogo. Acima do fogo, viria o éter. O éter ele teve que colocar para poder explicar o que era o Sol, o que eram os planetas, o que era a Lua, né? Já que quando você faz uma fogueira, o fogo sobe, vai para cima, né? Sobe no ar. Então, se o fogo está subindo, é porque ele é mais leve do que o ar. Então, ele está indo para um lugar mais alto. Mas e o Sol? E os planetas? Do que são feitos? São feitos de fogo? Então, para ele não entrar em contradição, ele criou, né, assim na cabeça dele, não, realmente deve ter uma substância acima da órbita da Terra, que seria o éter, que compõe todos os astros e estrelas. Bom, então esse é o pensamento do Aristóteles, e que seguiu em frente aí por uma grande quantidade né, até chegar o Galileu. O pensamento de Aristóteles era praticamente absoluto. O Aristóteles dizia o seguinte: além desse movimento natural, os corpos podem sofrer um movimento forçado. Então, por exemplo, se eu pego uma pedra, tiro do lugar, é porque eu fiz um movimento na pedra. E para eu fazer esse movimento forçado, eu tive que ter contato com a pedra. Então é necessário que a transmissão seja feita com contato entre os corpos. E ele diz o seguinte: se eu arremessar uma pedra, né, à medida do momento que a pedra saiu da minha mão, a força que eu impliquei nela acaba.
Isso ele estava certo. Aí acaba. E aí o que resta nela? Velocidade. E essa velocidade vai ser tão maior quanto maior for a força que eu aplicar. Então não tinha essa explicação matemática, mas essa ideia que eu acabei de passar para vocês era clara, né? Então aplicou a força jogando a pedra, quanto mais forte for o arremesso, mais longe vai a pedra. Então a velocidade é proporcional à força aplicada. Isso é uma interpretação nossa, tá? Na época de Aristóteles não existia isso não. Bom, mas para onde vai a pedra depois que eu joguei? Ela vai cair, porque ela é sólida e o lugar do sólido é ir para baixo, o lugar mais baixo possível. Então a ideia dele, se a pedra cair dentro d'água, ela vai afundar, porque ela é sólida e a água é líquida, então ela vai para o fundo. Bom, então essa ideia, né, não muito bem trabalhada aí, por trás disso dizia que os corpos tendem a ficar em repouso. A gente já falou isso na sala de aula, né? Os corpos tendem a ficar em repouso. Então quando acabar a velocidade, ela ficou em repouso. Muito bem, não vamos estender muito na conversa. Vamos seguir em frente. Aí no século XVII aparece o Galileu, né? Finzinho do século XVI, começo do século XVII. Aparece o Galileu e ele vai falar o seguinte: gente, tá errado. Ah, mas ninguém pode contradizer Aristóteles. Mas ele contradiz. Não, tá errado, caramba. A coisa não é essa. Por que não é essa? Se eu pegar uma pedra e colocar em cima de uma rampa, então ele chama o pessoal todo para mostrar que ele está certo. Coloca uma rampa de madeira aqui e um plano, né? Coloca um corpo mais ou menos esférico aqui e diz, olha, se eu deixar ele rolar aqui, é a força, é a gravidade, a aceleração da gravidade que puxa ele para baixo. Então ele soltou aqui, a bolinha começa a rolar, chega aqui com velocidade. Então ela foi acelerada durante a queda, enquanto ela está indo para baixo. Então ela está descendo, então está ganhando velocidade. Chegou aqui com velocidade. Então o que acontece? Ela vai seguir aqui em frente. Aí a bolinha parava em algum momento por aqui. Vamos supor, parava aqui. Aí o que ele falava? Bom, a bolinha parou. Mas parou por quê? Porque alguém atrapalhou ela na queda dela. E aí mandava o assistente dele lá dar uma lixadinha na madeira. É bem provável que esse assistente fosse o grande evangelista Torricelli, que era o aluno dele. Aí ia lá dar uma lixadinha aqui, botava o corpo de novo lá em cima e soltava. O que acontecia? Ele passava por aqui com menos atrito e ia parar mais longe. Mas continuava parando. Então o pessoal, parou o Galileu. O Aristóteles está certo, o corpo vai parar, não adianta você ficar lixando. Aí ele vai lá e lixa tudo. E solta a bolinha vai parar bem mais longe. Ele fala, gente, se for possível tirar sempre o atrito de frente da bolinha, ela não vai parar nunca de continuar andando, em movimento. Por quê? O movimento tende a se conservar e não a tender a parar, não tende ao repouso coisa nenhuma. Ele tende a continuar. Então, o Galileu explica que existe a tendência à conservação do movimento, né? Não ao movimento, tendência à conservação desse movimento. E ele diz o seguinte: quanto maior for a massa que o corpo tem, maior vai ser a dificuldade de você parar ela. Então, o corpo vai parar, porque então ele chama isso de inércia, né? Quanto maior a massa do corpo, maior a tendência de manter-se naquele movimento, naquele estado de movimento. Então, ele diz o seguinte: para que você consiga tirar o corpo desse estado de movimento, é necessário que hajam forças, interações, né, com o meio para que ele vá perdendo velocidade e aí, portanto, pare. Então, aquilo que Aristóteles fala de atirar a pedra e ir para o lugar natural, Galileu fala que nada disso, né? Enquanto houver forças resistivas, o corpo perde velocidade. Se não houver forças resistivas, o corpo tende a manter seu movimento retilíneo e uniforme. Se fizer uma curva, é porque alguma coisa fez ele fazer a curva. Alguma força, alguma formação do próprio chão, alguma coisa, atrito, né? Alguma coisa fez com que ele fizesse a curva.
porque a tendência é manter o movimento retilíneo e uniforme. Então essa foi a grande contribuição que o Galileu deu. E na sequência o René Descartes, né, como já falamos, ele descreve que o coitado de movimento é o produto da massa pela velocidade do corpo. E força, seja ela qual estiver atuando sobre o corpo, tem que ser a variação da quantidade de movimento. Então a força ela é proporcional ao quanto variou a quantidade de movimento. Então, a variação na quantidade de movimento, ΔQ, é igual a massa vezes a variação na velocidade, que é velocidade final menos velocidade inicial. Então isso aqui é o ΔV, a massa continua sempre a mesma. A ideia do Descartes, o corpo está em movimento, a massa dele se conserva, porém a variação da velocidade é que vai ser então, esse produto é que vai ser então a força que o corpo sofreu, ok? Então por enquanto a gente fica com essas definições, já já eu volto com o Newton. Bom, então a gente vai agora para a interpretação do Newton, né? Como é que o Newton interpreta a força. Vamos lembrar que o Newton foi assim um exponencial. Ele nunca estava satisfeito com as coisas que ele fazia. Ele sempre achava que dava para melhorar um pouco. E as respostas que as coisas pareciam para ele, ele parava e falava, mas será que é isso mesmo? Ele estava sempre duvidando, sempre questionando. Por isso ele foi onde ele foi, né? E ele dizia assim, cheguei a enxergar mais longe do que os outros homens, porque subi no ombro de gigantes. Os gigantes que ele está dizendo é Galileu e Kepler. É claro que quando o Newton nasceu, Galileu havia morrido já. E o Kepler morreu antes do Galileu. Portanto, esses dois já estavam enterrados. Mas o René Descartes, velhinho, ainda era um expoente na Europa continental, na França. E o Newton era um jovem britânico e jamais ia dizer alguma coisa em referência a Descartes, porque é estrangeiro, vivo, e então ele só ia falar daqueles que já morreram, que realmente contribuíram para o pensamento dele. Mas no desenvolvimento aqui a gente vai ver que a importância Nossa, eu tive que dar uma pausa aqui porque veio uma tosse violenta aqui. Então eu estava falando que a importância que o Descartes realmente teve no pensamento dele. Só que ele não vai citar René Descartes, tá? Em contraposição, tudo que ele desenvolvia, tinha lá o alemão Leibniz que fazia coisa muito semelhante. Então foi um entrave para o Newton fazer uma coisa, descobrir uma coisa, declarar uma coisa, sabendo que tinham outras pessoas concorrendo com ele na época, né? Mas vamos ver, mais ou menos, vamos sintetizar os pensamentos que Newton teve. Primeiro de tudo, gente, aquela conversa de que cai a maçã na cabeça dele é baboseira, tá? Não tem nada a ver aquilo lá, tá? Primeiro de tudo, o Galileu já disse que o corpo tende a manter seu estado de movimento por conta de que nada, né? Não haja nenhuma força atrapalhando, nada que possa roubar velocidade do objeto, e portanto ele vai ter um movimento retilíneo e uniforme. Então tem que ser um plano liso, sem atrito, coisa e tal. Então isso está claro para o Newton. A segunda coisa é que o Kepler, por exemplo, dizia que os planetas giram em torno do Sol, porque o Sol deve oferecer sobre os planetas uma atração semelhante a um ímã, né, a magnetita, exerce sobre pedacinhos de ferro. Você pega uma magnetita, coloca pedacinhos de ferro em volta, ela atrai. Né? Então existe uma atração que não precisa haver contato. Né? Então a ideia que o Newton foi tendo de força é que a atração de um ímã, lá, aquela propriedade do ímã, era uma força. Porque ela tirava um objeto de repouso e acelerava ele. Então, se acelerava o corpo, é porque era uma força. Então, o Newton já tinha isso na cabeça, que acelerava, não, que botava um corpo em movimento, era uma força. Então, o Newton falou, olha, o que acontece ali com o ímã
a magnetita sobre os objetos é igual ao Sol sobre a Terra sobre a Lua, e os objetos que caem aqui também, a Terra sobre os objetos que caem. Então aquela aceleração que o Galileu havia mensurado lá, né, em torno de 9,8 para baixo e tal, era justamente uma aceleração devido a uma força, uma interação entre o planeta Terra e os objetos que estão em movimento. Então, tudo isso na cabeça do Newton vai fazer com que ele duvide do que todo mundo falou e tente, né, juntar os pedacinhos da história aí. Então eu fiz um desenho, que eu sempre mostro esse desenho, mas isso não significa que o Newton fez isso, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é só para eu tentar explicar o raciocínio dele. Imagina que você tem uma rampa perfeitamente lisa, não muito longa para que não haja interferência por conta da massa, na velocidade dos objetos. E aqui você tem duas bolas. Aqui no fim da rampa tem duas molas idênticas que vão ser anteparo para esses objetos que vão descer a rampa. Bom, essas molas são idênticas. Agora, as esferas aqui não são. Essa é de plástico e essa é de ferro. Elas têm o mesmo tamanho. Se elas têm o mesmo tamanho, a esfera tem o mesmo raio, significa que a resistência oferecida pelo ar, tanto para uma quanto para a outra, é a mesma. Porque a resistência do ar depende da superfície. Então, o ar vai estar tentando bloquear as duas da mesma forma. Então, elas vão descer a rampa aqui. Como a rampa é perfeitamente lisa, elas vão sendo aceleradas pela gravidade igualmente. Vão chegar aqui com velocidades praticamente idênticas e colidir com as molas. Aí a pergunta é a seguinte: qual dessas molas deverá exercer uma força maior para parar a esfera? Então, obviamente, você vai falar, claro que é aquela de ferro. Por quê? Porque a de ferro é mais massiva. Tá, mais massiva, então, se ela é mais massiva, ela tem maior quantidade de movimento. Eu tenho maior quantidade de movimento. Então, quer dizer que estava certo o Descartes, a força proporcional à variação da quantidade de movimento? Não, ainda não é isso. Mas o Newton poderia perfeitamente olhar para isso e dizer, olha, a força, ela é proporcional à variação na quantidade de movimento. A força é proporcional à quantidade da variação de movimento, que é o que o Descartes falou. Mas a variação da quantidade de movimento é massa vezes variação na quantidade de velocidade. Por quê? Porque as massas não vão se alterar. Então, a força deve ser proporcional à massa vezes a variação na velocidade. Variação na velocidade. Bom, tudo bem. Até aí está racional a coisa. Só que o Newton, se estivesse fazendo isso aí, ele ia falar assim, não, faz de novo. Aí vai e observa. Não, pera, faz de novo. Vai lá e observa as molas. Até ele perceber, ter a sacada do seguinte: as molas vão ter tempos diferentes de interação com a esfera. Porque aquela que vai parar uma esfera maior deverá aplicar uma força durante um tempo maior do que a que vai parar a esfera de plástico. Então ele vai falar assim, pera um pouquinho só. Não é exatamente isso. Isso depende do tempo. De como é que essa coisa varia no tempo. Então, tem que ser assim, a força tem que ser proporcional à massa vezes variação da velocidade no tempo. Mas velocidade da velocidade no tempo, você já sabe o que é. É a aceleração. Então, a força equivale ao produto da massa pela aceleração. Então, quando o Newton tem essa sacada, é claro que a matemática dele não era assim simplesinha não, tá? Essas variações aqui eram feitas por uma coisa que ele chamava de teoria dos fluxos, e que o Leibniz da Alemanha desenvolveu como cálculo diferencial integral.
E aí, hoje a gente fala de cálculo diferencial integral e atribui aos dois, né? Uns puxam mais a sardinha para o Newton, outro para o Leibniz, fala que são criações simultâneas da mesma ideia matemática, tá? Mas os dois tinham uma preocupação, né? Desenvolver a matemática para explicar os fenômenos naturais. O Leibniz não falava disso. Para o Leibniz, a força era uma variação de energia. Então, opa, é outra conversa, né? Mas o Newton não. Ele vai desenvolver dessa forma. Então, a variação na quantidade de movimento ao longo do tempo. Então, ele vai atribuir isso ao Galileu, né? Mas a gente sabe que Galileu, tudo bem, ele teve a participação fundamental de definir o que era inércia, mas a quantidade de movimento, cá entre nós, foi uma discussão de René Descartes, tá? Então, tá lá. A força é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração. Então, isso aqui era a lei fundamental da mecânica, né? A lei fundamental da mecânica. Só que ele falou assim, bom, então é o seguinte, se o corpo não tiver aceleração, mantiver a velocidade, ele está na situação que nem o Galileu falou, mantendo o seu estado de movimento, se não houver variação na velocidade. Agora, se houver variação na velocidade, é porque teve uma força atuando sobre ele. E aí o Newton melhora essa conversa. Então ele começa a dizer assim, olha, se a somatória, a soma, né, de todas as forças que atuam sobre um corpo resultarem em zero, se anularem umas com as outras, então o corpo permanece no estado de movimento que ele estava. É a primeira lei que ele fala, é a lei da inércia, e atribuir a Galileu, né? Mas, se a somatória das forças for diferente de zero, então essa força vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele ganhou. Então essa aqui é a segunda lei, chamada lei fundamental. Essa é a primeira lei, chamada lei da inércia. E aí ele tira da manga a terceira lei, né? Como ele era um cara assim, muito voltado para o místico, né? Então atribui-se a Newton, por exemplo, que ele era um alquimista. E como não poderia ser diferente, ele foi um alquimista, mas além de ser um alquimista, foi o primeiro cara que levou a matemática para dentro da alquimia. E aí quando ele levou a matemática para dentro da alquimia, ele cria as bases para Dalton, Lavoisier desenvolver a química. Então, hoje a gente diz assim, a química foi Dalton, foi Lavoisier, foi nada, foi Newton que deu os primeiros passos. Podemos esquecer disso. Então, tá lá. Primeira lei, segunda lei e a terceira lei que eu estou acabando de falar é que a toda ação há uma reação. Então, aquele movimento que nós falamos lá do canhão. Um canhão dá um tiro para frente e outro freio para trás. Eu estou aqui na terra, em pé, bonitinho, tal, posicionado, quietinho. A terra está puxando eu para baixo e eu estou puxando a terra para cima. São duas forças. Certo? Então, a força que a Terra faz sobre mim tem uma reação de mim sobre a Terra lá no centro do planeta. E assim por diante. Se eu dou uma pancada na parede, vou machucar minha mão. Por que vou machucar minha mão? Porque a força que eu impliquei na parede é igual à força que a parede implicou na minha mão. Ou seja, a ação, a força aplicada, ela tem duas componentes, a ação e a reação. Não existe uma força que só tem uma ação. Então essa é a ideia do Newton. Então, a terceira lei, a toda força de ação há uma igual força de reação com sentido oposto. Só isso, tá? Estou tentando mais ou menos descrever, não é assim que a gente tem que fazer, tá? Mas só estou para descrever que toda ação tem uma reação. As leis de Newton são essas, tá? A gente vai explorar isso. Para a gente dar um exemplo disso aqui, que é o mais comum que aparece, é a ideia do foguete, né? Então o foguete
vai decolar. Para que ele suba, ele precisa empurrar o chão para baixo. Então os gases, né, são expelidos para baixo para que ele poder subir. O foguete, o avião solta a turbina, puxa o ar da frente e solta o ar para trás. Então na frente ela é grandona e atrás ela é pequena. Então ela vai puxando o ar grande quantidade aqui, soltando em pequena quantidade aqui. Então a diferença de velocidade de entrada e de saída faz com que ele vá para frente. Então, você nadando, né? Para você nadar, você está lidando, você quer ir para frente, você tem que empurrar a água para trás. A gente andando significa o quê? Se não tiver atrito com o chão, eu piso e empurro o chão para trás. Como eu não vou tirar o chão do lugar, sou eu que vou para frente. Então, as forças atuam aos pares, tá ok? Atuam aos pares, não. As forças são compostas por duas partes, a ação e a reação. É isso que a gente tem que ficar na cabeça. Porque se começa a decorar coisas que, na verdade, não explicam, que nem falar assim, as forças atuam aos pares. Não atuam aos pares, não é duas forças atuando juntas. Cada força tem duas componentes. Uma que é a ação e a outra que é a reação, ok? Então tá aí. Aí o Newton, com isso tudo, ele vai falar, olha, as forças não precisam de contato. Como dizia o Aristóteles, não tem que ter uma coisa amarrada com a outra, porque existem os campos. Então a Terra tem uma massa, que essa massa atrai a Lua, não importa a distância que a Lua esteja. Atrai os objetos de cima para baixo, o Sol atrai a Terra, atrai Júpiter, atrai Saturno, atrai todos os planetas que estão em volta do Sol a distâncias muito grandes. E essas distâncias vão ser proporcionais à massa dos objetos, tá? No caso, massa do Sol. Vai conseguir pegar um objeto muito distante porque tem uma massa muito grande. Tá bom? Então a gente vai voltar nessas discussões nas próximas aulas nossas. O que eu quero dessa aula aqui é que você faça um questionário que tem lá sobre forças, usando essas ideias todas, lendo, né, não pode deixar de ler essa aula em PDF que está lá, com mais detalhes do que eu estou passando aqui. E você vai ler lá e lembrar o que eu falei aqui, vai conciliar as duas coisas, e você faz a avaliação. Quando que você vai entregar isso daí? Bom, ainda não está definido. Nessa semana agora, quinta-feira, aí, eu faço o plano de aula, passo para a escola esse plano de aula, e lá eu vou definir se você vai usar o Google Classroom ou se você vai aguardar um novo momento para entregar as atividades. A questão é, você está fazendo? Se você não estiver fazendo, corre e faça, porque a coisa vai andar. Estou gravando a quarta aula, que é a semana que vem. Então, se programa para você fazer as atividades, ok? Acompanha lá os programas que a escola está oferecendo, para que você, né, não se perca aí nas suas obrigações. Se você souber que tem um colega seu que não está fazendo a coisa, chama a atenção dele e fala, poxa, meu, você tem que fazer, né? Porque de algum momento a gente vai ter que apresentar a avaliação de vocês. Algum momento a gente vai ter que dizer, olha, fulano fez, fulano não fez. E aí, como é que vai dizer, né? Esse tem nota, aquele não tem nota? Né? Ok? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau.